Moura e é uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês esse conteúdo para que a gente possa estar crescendo e evoluindo juntos. Então, no encontro de hoje, nós vamos conversar sobre administração do tempo. E é um tema que eu tenho certeza que, se você prestar atenção e colocar em prática no seu dia a dia, vai trazer grandes resultados, vai facilitar a sua rotina e vai te fazer um ganho, assim, de conquistas ainda maiores e, quem sabe, no intervalo de tempo menor. Mas vamos entender quais são os objetivos do nosso encontro de hoje. Entender a importância de gerir o tempo de forma eficaz, compreender de uma forma prática onde gastamos o nosso tempo, como fazer uma boa gestão de todas essas atividades em conta e levando em consideração todas as tarefas que precisamos realizar diante de cada necessidade individual e de transmitir algumas dicas e ferramentas úteis, práticas, tudo isso para otimizar o tempo em que nós temos à nossa disposição. E aí eu queria convidar vocês para pensarem um pouquinho junto comigo. No nosso dia a dia, nas atividades que nós temos para fazer, seja no trabalho, seja na área escolar, nos relacionamentos interpessoais que nós temos algo muito em comum, que é o tempo. O tempo é uma característica que é disponibilizado para todos de uma forma muito equilibrada. Então, ao mesmo tempo que eu tenho para realizar as minhas atividades, você também tem. Mas já percebeu que nós estamos na era que todo mundo, de uma certa forma, é o mais acelerado possível? Que o quanto uma atividade for mais prática, mais objetiva, ela tem uma atenção maior do que aquelas longas atividades, ou seja, vivemos numa correria no dia a dia. E eu não sei se você já parou para pensar ou já teve aquele sentimento de que o tempo não é suficiente para você realizar aquela atividade. Já em outros dias, parece que as horas, elas de uma certa forma, passam mais lentas ou mais rápidas, dependendo do que você vai estar fazendo. E aí, só para a gente continuar nesse bate-papo, eu quero que vocês pensem junto comigo que nós somos movidos a um único fator, o tempo. E o problema dentro disso tudo, para que a gente entenda a gestão do tempo, não é necessariamente ele, mas como a gente consegue vivenciar o tempo, como tem aí no PowerPoint para vocês verem. Como é que a gente consegue administrar essa ferramenta? O que é que eu consigo fazer nesses intervalos de tempo? E mais que isso, se eu consigo ser uma pessoa produtiva ou não. Para isso, eu gostaria que você pensasse e respondesse, pode ser mentalmente, essas perguntas para te ajudar a refletir mais. Você gostaria de gerenciar melhor o seu tempo, ou seja, organizar as suas atividades, de ter tempo para tudo aquilo que você deseja e que você precisa fazer no teu dia a dia, de reduzir, de uma certa forma, o teu estresse, porque quem sabe você não está conseguindo realizar as atividades que você fica responsável, de fazer mais esportes, de ter mais amigos e mais realizações, de sentir lá no fundo que você controla o tempo. Acho que essa é um grande desejo de muitos. É a gente, de uma certa forma, como está na imagem, ter o tempo na palma das nossas mãos. Controlar, para que, de uma certa forma, a gente consiga ter vários benefícios ligados a esse tempo. Mas vamos pensar. Se tem pessoas que conseguem, de uma certa forma, otimizar e gerenciar, ou seja, organizar o seu tempo, por que será que a gente também não poderia aprender ferramentas que, de uma certa forma, podem potencializar os nossos resultados e nos dar essa sensação de que nós é que temos o controle diante do tempo e não o tempo que vai passando sem a gente, de uma certa forma, sentir e perceber? Para isso, eu trouxe algumas definições para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que é o tempo. Então, vamos lá, alguns conceitos. É um período sem interrupções, no qual os acontecimentos ocorrem. Uma outra definição para a gente pensar um pouco é a continuidade que corresponde à duração das coisas. A gente divide assim, né? Presente, passado e futuro. Outra definição, o que se consegue medir através dos dias, dos meses ou dos anos e por aí vai, e até mesmo das datas, né? De celebrações que a gente tem, a gente divide o tempo, o ano velho, o ano novo. Então, uma outra definição para vocês.
E, por último, um período favorável para o desenvolvimento de determinadas atividades. Eu achei essa definição, assim, incrível e muito importante, principalmente para a nossa área acadêmica, de formação profissional, de conseguir, de uma certa forma, trazer resultados. Só repetir para vocês fixarem aí a ideia. É um período favorável para o desenvolvimento de uma determinada atividade. Olha aí, que maravilha. E aí, para a gente continuar ligada a toda essa definição que a gente viu, mas vamos entender o que é a gestão do tempo. E através de que ferramentas eu poderia investir tempo nisso para pensar, para conseguir organizar os meus horários de uma forma mais positiva. E aí, vamos lá. A gestão do tempo é um processo de priorização. E aí, pensa comigo. Priorizar algo é você não só dizer sim àquilo que você escolheu, mas é você dizer não a um montão de coisas que talvez esteja ali para que você, de uma certa forma, possa escolher. É a organização de tarefas que envolve o seu planejamento e execução voltados ao, olha essa frase que está em destaque, ao melhor aproveitamento do tempo investido nelas. Então, vamos lá, só para a gente continuar embarcando nesse pensamento do que é a gestão do tempo. Eu priorizo uma determinada atividade, eu organizo essa atividade para que ela seja realizada, e através dessa organização, eu consigo ter um bom aproveitamento do meu tempo. Além de realizar aquela atividade da forma que deveria ser feita, no período que deveria ser entregue, eu realizo aquela atividade aproveitando o tempo. Quem sabe sobrando tempo para que eu possa fazer outras coisas que também entram como prioridade ali. E aí, para a gente pensar também, a nossa dimensão temporal, ela mudou, principalmente quando a gente pensa na era digital. Antigamente, para as pessoas se comunicarem, elas precisavam escrever cartas, que talvez demoravam aí, sei lá, semanas para chegar ao destino final. Hoje, você pode abrir o teu WhatsApp, abrir o teu Instagram, enfim, e você pode mandar uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo e ela responder de uma forma super prática e rápida, para que você consiga ter bons resultados. Antigamente, as reuniões aconteciam de forma presencial. Precisava agendar uma sala. Hoje em dia, as reuniões acontecem de forma online. Olha aí o aproveitamento melhor do tempo. Talvez antes você tivesse tendo essa aula, esse encontro que a gente está tendo aqui agora, no formato presencial. Mas olha o quanto a expansão do digital, ela facilita para que o tempo ele seja aproveitado de uma forma mais positiva. Mas a era digital, ela traz consigo algo que a gente precisa prestar muita atenção, uma cautela, um ponto ali de alerta, para que a gente consiga, não de uma certa forma, deixar o tempo nos conduzir, mas que a gente consiga ter uma propriedade, uma autonomia, uma escolha de fazer realmente o que deve ser feito. Talvez porque as coisas acontecem de forma muito prática e muito rápida, a gente tenha perdido a eficácia, a excelência na entrega das nossas atividades. Então, por isso que esse encontro é super importante, porque você vai estar aprendendo como gerir o teu tempo de forma muito positiva. Por isso que essa gestão do tempo é tão importante, porque ela permite que nós possamos ter muita clareza no momento de escolher o que é prioridade e o que não é prioridade, levando em consideração a era digital. Para a gente pensar um pouquinho e contextualizar dentro do cenário em que nós estamos inseridos, vivenciando uma época de pandemia. Vi algumas reportagens que relatou que esse processo de pandemia foi um que a gente teve, né, ligado historicamente, a maior quantidade de informações no intervalo de tempo menor. Então, só era você ligar ali o jornal e praticamente as informações, né, precisas sobre o que estava acontecendo, não só ali no teu bairro, na tua cidade, mas de forma geral, ela vinha quase que de imediata para você ter esse acesso. Então, vamos aprender a unir a tecnologia, de uma certa forma, em todos esses benefícios, sem perder a nossa essência e de entender que somos nós que, de uma certa forma,
temos um controle no tempo. Vamos só reforçar para vocês a importância da gestão aí do tempo. Só reforçando a produtividade e a eficiência, eu consigo, no intervalo de tempo menor, fazer uma atividade mais produtiva, que gere a produção de outras atividades e talvez com uma criatividade, com uma qualidade da entrega muito boa, quando eu consigo organizar o meu tempo, sem deixar uma coisa para a última hora ou ser, de uma certa forma, surpreendido com qualquer tipo de improviso. Nós temos foco na eliminação de desperdício de tempo. Eu não sei você, mas eu preciso colocar ainda mais essa gestão do meu tempo no dia a dia. Porque existem aplicativos, existem pessoas e circunstâncias e até mesmo ambientes que, de uma certa forma, contribuem para que a gente desperdice o nosso tempo com algo que poderia ser mais prioridade, que poderia gerar uma produtividade melhor nas nossas vidas. E aí eu trouxe uma frase do Victor Hugo, que eu gosto bastante, que diz assim: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais quando a gente desperdiça o tempo que tem. Então, por isso que é super importante a gente eliminar esses desperdícios. Pensa comigo, o que é que no teu dia a dia poderia ser eliminado? Que não é uma prioridade, lembra que gestão de tempo é prioridade, e que você poderia estar fazendo algo ainda mais produtivo para não desperdiçar a nossa vida, que de uma certa forma ela já é curta. Continuando na importância da gestão do tempo. A satisfação pessoal. O que é a satisfação pessoal? Não tem nada melhor quando nós entregamos uma atividade no período que deveria, no tempo correto, e quando a gente sente que tem um equilíbrio entre a vida trabalho e a vida pessoal. Eu não sei se você conhece, mas possivelmente sim. Existem pessoas que têm só a vida pessoal e não conseguem, de uma certa forma, ter um trabalho saudável, ou tem pessoas que têm um trabalho que demanda um tempo muito grande, mas talvez seja uma má organização do tempo e não conseguem, de uma certa forma, ter uma vida pessoal, ter sucesso na vida, ter esse equilíbrio, de uma certa forma. Tem uma música de Legião Urbana que eu gosto bastante, que diz que a gente não, que se chama Tempo Perdido, que nós não temos mais tanto tempo quanto a gente imaginou que deveria ter. Então, olha, se eu consigo ter trabalho e a vida pessoal muito bem equilibrada, eu consigo ser uma pessoa satisfeita, ser alguém que tem controle da vida, controle do tempo que está ali inserido, ok? Um outro ponto dentro da importância da gestão de tempo é a permissividade, é a tolerância, é dar o nosso tempo. E aí eu acho isso aqui incrível. Por quê? Eu consigo dizer para as pessoas o meu tempo de realizar as minhas atividades. Eu sempre reflito que quando nós somos muito disponíveis para tudo, talvez é porque a gente não tenha, de uma certa forma, uma organização da nossa rotina. Então é bem legal isso, você conhecer. Eu posso fazer essa atividade agora, ou eu posso fazer essa atividade quando eu terminar essa outra atividade que é a minha prioridade. Você consegue ser um pouco mais centrado e consegue ter uma voz para compartilhar com as outras pessoas e dizer: olha, eu tenho um tempo. E é bem interessante que as atividades sejam passadas de forma bem organizadas. Uma outra característica é a liderança da nossa vida. É aprender a sentir o tempo de forma consciente e a saboreá-lo de uma certa forma. Não ter aquela ideia de deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas de viver a sua vida, de ter essa liderança na realização dos teus objetivos, na entrega dos seus resultados, na conquista daquilo que você está se preparando, né, para um futuro que é construído no hoje. E aí, por último, para a gente refletir também dentro disso, a gestão de tempo, ela é uma forma criativa e ela é acima da velocidade. Uma coisa é eu realizar uma atividade num tempo, vamos dizer assim, num tempo maior, ok? E ser uma atividade que seja correta. Outra coisa é eu otimizar o meu tempo de forma criativa. É fazer aquela atividade, mas de um formato mais sábio, mais criativo, né? O que é criatividade? Eu criar uma ideia nova e eu conseguir realizar aquilo no intervalo de tempo menor.
com a mesma qualidade de entrega. Então, é bem importante que a gente reflita na importância da gestão do nosso tempo, só para vocês ficarem cientes e se motivarem no dia a dia a colocar em prática essas ações que, de uma certa forma, vão só trazer resultados positivos. Mas aí, pensando dentro do valor do tempo, muita gente às vezes pergunta, qual é o valor do tempo para mim, né? Talvez o tempo de realização da sua atividade seja um pouquinho diferente da minha. E para a gente pensar junto com isso, eu encontrei um texto que talvez vocês conheçam, que de uma certa forma já foi compartilhado algumas vezes, e que é de um autor desconhecido, mas que ele nos faz pensar o quanto o tempo ele é prioridade, porque vai daquilo que você classifica como a tua escolha no que você gostaria ali de traçar para a tua vida. E aí o texto ele diz assim, o valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais, ou seja, a pessoa se preparou durante um ano inteiro. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho ali, né, prematuro, que queria só mais um mês para que ele pudesse estar mais saudável e mais preparado para conseguir conhecer aí esse mundo. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro, que nunca é suficiente. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem, o ônibus. Para entender o valor de um único segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Então, pensa comigo e responde para si. Qual é o valor do seu tempo? A sua semana, ela tem de uma certa forma uma importância muito grande na entrega dos seus resultados? Ou uma hora no teu dia fará toda a diferença para você alcançar os seus objetivos? Só para a gente entender e pensar que o valor do tempo ele é diferente para cada pessoa, pois temos objetivos diferentes. Mas essas ferramentas que a gente está compartilhando hoje aqui com vocês pode e deve ser aplicada no teu dia a dia e, de uma certa forma, ela é eficaz para qualquer tipo de objetivo ou para qualquer valor que você dê ao seu tempo. Mas vamos entender agora como é que a gente consegue fazer uma boa gestão desse tempo. Só recapitulando, para a gente não se perder, eu iniciei com vocês compartilhando a definição do tempo, super importante para a gente entender o que significa. Além disso, a gente viu a importância de gerir o nosso tempo para conseguirmos ter bons resultados. E a gente entendeu agora o valor do tempo. Então, qual é o tempo que é importante para você? É uma semana? É esse dia em específico? É um ano? Só para a gente refletir. E agora, a gente vai entrar para conhecer as ferramentas de gestão desse tempo, para conseguirmos ter bons resultados. Mas aí, para a gente conhecer essas ferramentas, eu queria convidar vocês para a gente pensar de forma geral na nossa vida. Afinal, o que temos em comum, eu e você, é o tempo que está, de uma certa forma, disponível para nós. As horas que não param, de uma certa forma, mesmo que às vezes a gente desacelere. Então, eu trouxe um quadro que traz luz para a gente sobre o balanço da nossa vida. Então, eu tenho o trabalho, e aí dentro do trabalho a gente tem dinheiro, tem sucesso, tem carreira, prosperidade, riqueza. Eu tenho meus contatos sociais, que são amigos, familiares, os reconhecimentos, a atenção que eu recebo dessas relações. Eu tenho os meus objetivos a serem realizados, como autonomia, realização, o meu futuro, amor, religião. E eu tenho a saúde, que é a alimentação, o prazer, o descanso, que é super importante, exercício físico, que é esse bem-estar físico. E olhando para essa imagem, pensa e responde, nem que seja para você. Aonde é que você tem investido mais tempo? Além disso, aonde é que você gostaria de investir mais tempo? Talvez você esteja investindo tempo demais nos seus contatos sociais, mas talvez a tua saúde, ela de uma certa forma não esteja com todos os resultados e de uma certa forma, da forma que você gostaria que estivesse. Talvez você esteja focando só no teu trabalho, em prosperar. Mas os teus objetivos, os teus sonhos,
será que de uma certa forma não estão aí guardados na gaveta, né? E trancados? Só para a gente refletir, para que você escolha aonde aplicar essas ferramentas da gestão do tempo. E vamos lá para a parte prática, para que a gente consiga organizar as nossas atividades e termos bons resultados utilizando de forma bem positiva o tempo que temos. A primeira coisa é a declaração de missão e objetivo de vida. Eu estava refletindo mais cedo, só da gente abrir um aplicativo, vamos lá, um Uber ou qualquer outro aplicativo, e eu vou para um determinado lugar. O aplicativo me pergunta aonde eu estou e aonde eu quero chegar, para que depois ele consiga calcular o tempo médio que eu posso levar para chegar ao meu destino final. Acho que vocês já usaram algum aplicativo, de uma certa forma, para a gente refletir. Então, a primeira coisa para que eu consiga organizar o meu tempo de forma produtiva é definir a minha missão, o meu objetivo de vida, o meu propósito. Aí fica mais claro, né, com o destino, a gente conseguir traçar uma direção acertada no tempo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Além disso, ter uma visão mais ampla a longo prazo e, de uma certa forma, a curto prazo também. Mas, dentro disso, ter uma motivação, uma inspiração. Motivação é quando eu tenho um motivo para agir. Mas é você dar a essa missão, a esse objetivo, um quê a mais de inspiração, um motivo para que você não desista, mesmo que seja algo a longo prazo, dependendo do teu objetivo. É bom a gente salientar que o desperdício do tempo, seja no WhatsApp ou nas redes sociais, acabam, de uma certa forma, bloqueando as nossas atividades que são prioridades. Tem um recurso bem legal em alguns aplicativos de redes sociais que você permite calcular o tempo de uso, né? Então, quanto tempo eu utilizei hoje, né, das 24 horas que eu tenho disponibilizado no meu dia, no Instagram, por exemplo. Então, ali vai te dizer. Isso é bem legal porque você pode perceber se você está desperdiçando o seu tempo ou se seu tempo está sendo aproveitado, né, de uma forma bem acertada. Antecipar obstáculos e distrações. As distrações são algo que roubam, de uma certa forma, o nosso tempo. Então, eu destaquei aqui as saídas noturnas, mas talvez no teu dia a dia seja uma televisão, sejam amigos, sejam pessoas da tua convivência ou algum hobby que você tenha, que possa ser uma distração para você alcançar o teu objetivo e organizar o teu tempo. E outra coisa super importante é você avaliar e rever os objetivos de curto e de longo prazo. Fazer um planejamento diário, semanal, mensal, anual, dependendo daquilo que você vai alcançar. Mas a gente vai entrar ainda sobre como fazer de forma prática esse planejamento para aproveitar o tempo que temos. Tem um provérbio chinês que eu acho ele muito instigante, que ele diz assim: para além da nobre arte de fazer com que as coisas sejam feitas, existe a nobre arte de deixar as coisas por fazer. A sabedoria de vida está na eliminação do não essencial. Só para a gente refletir que quando esse não essencial ele entra, quando esse desperdício, as coisas que eu deveria fazer, elas ficam para trás. Uma outra questão super importante é responder a essas perguntas. Por que é que eu estou fazendo isto? Não sei se vocês já vivenciaram a experiência, mas eu já, de estar fazendo uma atividade e depois perceber que eu estou ligado a uma outra distração. Então, eu ia entrar aqui só rapidinho para dar uma olhada nisso, mas já perdi o foco da atividade que era prioridade. Então, é muito importante a gente fazer essas perguntas que fazem com que a gente reflita para aproveitarmos melhor o nosso tempo. Qual é o objetivo dessa atividade? Por que é que eu vou ter sucesso? O que é que acontece se eu não fizer isto? Né? Listar. Se eu não fizer isso, o que é que isso pode acontecer? Eu posso não ser aprovado naquela prova. Eu posso não ser aceito no processo seletivo. Eu posso não conseguir entregar esse resultado e obter com satisfação um feedback que eu desejo. Né? E é super importante também a gente destacar
o importante e o urgente, que no nosso dia a dia isso se mistura. O importante está muito ligado a valores, pessoas, ações, sucesso, objetivo, futuro. Urgente, tempo, pressões de prazos, estresses, interrupções, crises, problemas. Mas para vocês compreenderem isso de uma forma ainda melhor, eu trouxe aqui para vocês para a gente refletir de uma certa forma como é que eu consigo dividir isso de forma prática e fazer esse planejamento. Então, eu posso iniciar fazendo a divisão do ano, mês, semana e dia, para que eu possa entender onde é que meu objetivo se encaixa, ok? Eu posso marcar as atividades fixas e as atividades principais e depois as que são de uma certa forma não tão importantes, que podem ficar para segundo plano, e eu posso ter uma consciência da minha própria característica, respeitar os meus próprios limites. E aí eu quero, de uma certa forma, destacar isso, principalmente no cenário atual que nós estamos vivenciando. Que se existe uma comparação do tempo que eu realizo as minhas atividades ou do tempo que o meu colega realiza as atividades dele. A gente usa essa comparação, que às vezes, de uma certa forma, é utilizada nos aplicativos de distrações que roubam o tempo que nós temos. Mas a gente olha uma pessoa realizando uma atividade de uma forma tão dinâmica, tão ágil, tão produtiva, e eu olho para mim e eu levo um intervalo de tempo maior para alcançar aquele objetivo. Mas eu quero destacar a importância de você respeitar os seus limites e de entender que são objetivos diferentes, prioridades diferentes, contextos sociais também diferentes. E você deve, de uma certa forma, respeitar, sei lá, o teu relógio biológico, controlar o teu sono, a tua apetite e a realização das tuas atividades. Por isso, é super importante você avaliar bem o seu tempo, dividir as tarefas grandes, fazer esse plano de forma geral e sequenciar a atividade no seu dia a dia, o que você vai fazer, aproveitar bem os tempos de intervalo para fazer algo que você goste e dar um espaço na organização do teu planejamento para o teu espaço de descanso, de lazer. Lembra que isso faz parte ali das atividades básicas da nossa vida, ter esse momento de lazer, para que tudo entre no equilíbrio e para que a gente sinta aquela satisfação pessoal de termos realmente um controle diante do tempo das nossas vidas. E avaliação e respeito constante. Respeito pela forma que você realiza as atividades e pelo tempo que você direciona. Uma coisa eu tenho certeza, se você conseguir gerir o teu tempo de forma bem positiva, realizar esse planejamento, marcando as atividades que são prioridade e as atividades que não são prioridades, e investir no teu tempo de forma bem legal, você vai conseguir ter os teus resultados de uma certa forma ao seu tempo, ok? Porque existem diferentes gestores de tempo. O primeiro tipo de pessoas são os monocrônicos. São as pessoas que dedicam-se a uma coisa de cada vez. Não sei se você é assim, mas tem pessoas que conseguem realizar uma coisa por vez. Concentram-se só no seu trabalho, levam os prazos super a sério, empenham-se no trabalho com perseverança, não gostam de incomodar os outros, preferem trabalhar sozinhas, põem o trabalho sempre em primeiro lugar e tendem a construir relações de curto prazo, ok? Então, se você respondeu pelo menos as 5 perguntas dessa, como sendo algo do teu dia a dia, você pode ser uma pessoa que tem essa característica, um monocrônico. O outro tipo de gestor de tempo são os policrônicos. São várias coisas de cada vez. São as pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas elas se distraem facilmente, encaram os compromissos, né, com a certeza que se deve se cumprir, dedicam-se mais aos outros, mudam os planos com frequência, aquela pessoa que está sempre mudando, diferente do monocrônico, que faz uma coisa e sempre leva prioridade. Valorizam as pessoas à sua volta e tendem a construir relações de longo prazo, de longa duração. Então, é super importante que você se referencie, se identifique. Eu sou do perfil monocrônico ou eu sou do perfil policrônico. Isso te ajuda a gerir o teu tempo de uma forma melhor. Se eu sou mais alguém que consigo fazer uma coisa por vez,
Então, eu posso calcular essa atividade para não perder tanto tempo. Se eu sou alguém que consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu posso avaliar a qualidade daquela entrega para ver se eu estou fazendo com muitas atividades, mas eu estou fazendo de forma muito eficiente, muito eficaz na minha entrega e no resultado ali que se é esperar. E aí a gente já está se encaminhando para as dicas finais de planejamento, mas ainda dentro do planejamento, para gerir melhor o teu tempo, é importante estabelecer prazos, só para a gente refletir. Eu defino a minha missão, meu objetivo, porque eu preciso saber para onde eu vou, e depois eu estabeleço o meu prazo para alcançar aquele determinado objetivo ou para realizar aquela atividade. E tem algo super legal que eu posso fazer na minha agenda, ou que eu posso fazer num aplicativo legal que existem atualmente para a gente organizar os nossos horários, as nossas atividades. Eu colocar assim, ó, o A define as atividades mais importantes. Então, lista no teu dia a dia todas as atividades que você precisa fazer e coloca um A naquilo que é mais importante. Coloca um B naquelas que podem ficar em segunda importância, que não são tão prioridades como A. E coloca o C, talvez naquelas atividades que podem ficar para um outro dia, de menor importância. Isso vai te ajudar a fazer o que deve ser feito, as atividades mais importantes. Se sobrou tempo, fez tudo de importante. Sobrou tempo, você vem para a segunda, que é a letra B. Se fez todas que você listou na letra B, você vem agora para a letra C, de menor importância. E quem sabe assim você vai conseguir realizar o que é prioridade, tendo satisfação pessoal, sem desperdiçar o teu tempo. Uma outra dica é usar calendários e organizadores. Eles super facilitam os nossos dia a dias. Tem muita gente que coloca post-it, que coloca grudado nas paredes da casa, no espelho, coloca alarme no celular, lembrete, de uma certa forma para organizar e para facilitar a realização dos prazos que você mesmo estabeleceu. Conheça seus limites, como eu disse anteriormente, e aprenda a dizer não. Lembra que foco não é só você dizer sim àquela atividade, mas é você dizer não, talvez para a atividade de segunda importância, a letra B, e atividade de menor importância, a letra C. E realizar aquilo que deve ser feito, que é o A, que está classificado no teu planejamento. Algo que sempre nos pega, eu sempre classifico como um ladrão do tempo, é uma palavrinha chamada procrastinação. Até coloquei ela aqui em destaque. E o que é você procrastinar algo? É você deixar o essencial para fazer no dia seguinte. É o famoso, como tem aí no PowerPoint, amanhã eu faço, então daqui a pouco eu faço, depois disso eu faço. E pensa comigo, se é uma atividade que deveria ser de prioridade no teu dia a dia, nada melhor do que você realizá-la no período que deve ser feito. O deixar para amanhã talvez traga resultados do nunca foi feito. Né? Então, talvez você tenha algo na tua rotina que você deixou tanto para depois, que esse depois nunca chegou. Então, deixa esse ladrão do tempo, da procrastinação do lado, né? E além de registrar os seus resultados, coloca isso na tua agenda. E se é para ser entregue nesse período, realiza nesse período, ok? Algo super importante também, registre os teus resultados alcançados, porque isso cria incentivo. Então, vamos lá, terminou essa semana, você realizou os teus prazos, registra os teus resultados, cria algum incentivo, se dá um momento de lazer, para que, de uma certa forma, o teu corpo, ele compreenda que gerir o teu tempo é super importante para você conseguir ter bons resultados. E, por último, mude os seus hábitos. E aí, hábitos têm a ver com constância, mas tem a ver também, além do incentivo da realização ali pessoal, de você estar dizendo para o seu corpo que aquilo ali é importante, você consegue mudar o teu pessoal, mudar o teu profissional e ser alguém que consegue gerir e aproveitar o tempo da forma que se deveria. Tem uma charge super legal que eu trouxe para vocês, mas é uma criança conversando com o pai, que ele diz assim, o pai diz, né? Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Aí ele lamenta, que pena, porque se pensassem, teriam tempo.
Então, se a gente parar para pensar, a gente consegue organizar as nossas atividades para termos tempo para realizar o que é prioridade. O que vai nos fazer realmente sair, né, do ponto X e ir para o ponto 2X, alcançando bons resultados. E aí, um resumo de tudo que eu trouxe para vocês. Eu separei alguns conselhos aqui, bem de forma prática, de tudo que foi abordado, para que vocês consigam realizar esse planejamento e ter um bom aproveitamento do tempo. Ter alguém que nos dê conselhos e feedbacks do que estamos fazendo, alguém que seja bem honesto, sabe? Que olhe o nosso planejamento, que pode nos acompanhar de uma certa forma. Os professores, os educadores, os pais, às vezes eles têm esse papel, mas leva esses feedbacks de forma positiva, para que você olhe para si, se reconheça e aprenda a administrar o teu tempo. Facilitar as atividades do planejamento. Quando for realizar esse planejamento, que eu sei que você vai realizar, torna isso fácil no teu dia a dia. Coloca metas menores para alcançar o teu objetivo maior, respeitando sempre o teu limite. E não permitir que uma tarefa atrase as outras, nem que os ladrões do tempo, de uma certa forma, eles estejam presentes, fazendo com que você desperdice e jogue fora o tempo. E assim como a gente viu que Victor Hugo destacou aqui numa frase, a nossa vida já é curta demais. E algo super importante sobre a mudança de hábitos nesse planejamento que nós estamos realizando é mudar aos poucos. Não é porque eu estou falando tudo isso para vocês que talvez amanhã você vai conseguir colher os teus resultados. Mas se algo for feito todos os dias, de uma certa forma, isso cria um hábito e vai te ajudar a encarar isso como um desafio positivo para que você consiga ter o seu tempo otimizado. E aí, arranje uma agenda, qualquer que seja, para colocar em prática tudo isso, a tua missão, o teu objetivo, estabelecer os prazos, classifica lá. A, super importante, B, de segunda importância e C, de menor importância. Estabeleça, de uma certa forma, os teus limites, que é super importante, e incentive você a gerir o teu tempo de forma positiva. Diário de tempo ou qualquer coisa parecida, ligado à agenda, só voltando para o que eu estava falando. E após 30 dias, você pode estar avaliando o seu planejamento. Mudar planejamento não é errado. Significa que talvez você não observou algo que você deveria colocar ali. E é muito interessante você sempre se perguntar o que é que mudou. Diante de tudo que eu ouvi ou do planejamento que vocês vão realizar, ou muitos já devem estar aí querendo colocar em prática, o que é que mudou na minha rotina, no meu dia a dia? E essa mudança positiva vai te dar aquele ânimo, aquele gás, para você continuar investindo de forma positiva no teu tempo. Por quê? Qualquer um que formado, que queira iniciar uma carreira séria, qualquer um que deseje progredir na sua profissão, qualquer um que se interesse por qualquer questão ou área que você esteja, qualquer um que deseje conhecer outras pessoas ao redor do mundo, se relacionar, qualquer um que deseje vender um produto, né, comprar uma ideia, qualquer um que queira ganhar uma causa, qualquer um que deseje ajudar alguém, qualquer um que deseje deixar um legado, uma marca positiva no mundo, ser lembrado como um profissional de referência, qualquer pessoa precisa gerir o seu tempo. Ou seja, planejar o seu tempo é super fundamental para que você consiga ter bons resultados. E por último, eu trouxe algumas dicas complementares que podem facilitar o teu planejamento. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, porque eu acredito que tudo começa com a mudança de hábito. Eu já li ele, tenho, e é incrível. Tem vários exercícios práticos para vocês realizarem e vai ajudar, de uma certa forma, a você definir o teu propósito de vida, a definir o que é, de uma certa forma, fundamental e que vai te ajudar a alcançar a realização dos teus objetivos. E uma outra dica, esse livro é um dos livros mais procurados, fiz essa pesquisa para vocês, que é A Tríade do Tempo. E ele realiza de forma bem prática como é que eu posso organizar família, trabalho e vida. E é bem prático, segundo os exercícios que eu vi. E
aí, por último, para vocês pensarem também, abre aí o teu telefone, procura aplicativos se você não é daquelas pessoas que gostam tanto de agenda. E tem aplicativos super dinâmicos, bem fáceis, com uma linguagem bem sutil, para que você consiga colocar as suas ideias, os teus sonhos, colocar os prazos. Você pode deixar aquilo ali bem à tua cara, o aplicativo, com vários lembretes, que vai, de uma certa forma, facilitar a realização dos teus objetivos. E aí, por último, só quero agradecer a participação de todos vocês que assistiram esse momento e deixar mais uma vez a importância de vocês serem profissionais, estudantes, pessoas que conseguem, de uma certa forma, organizar o tempo que vocês têm, que é o mesmo que todos, mas que conseguem ter sucesso, realizando atividades, talvez, em um período de tempo mais curto, mas com qualidades. Que vocês tenham sucesso na administração, na gestão do tempo que nós temos. Muito obrigada!